Louvado seja Deus, damos sequência agora ao estudo da palavra, da meditação do Evangelho de João. Nós chegamos no capítulo 7. Pediria aos irmãos, então, que nós possamos ir ao Evangelho de João, capítulo 7. Nós vamos ler os versículos de 1 a 13, é a porção que nós vamos estar meditando hoje. Evangelho de João 7, de 1 a 13. Diz assim: passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiam-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se faz estas coisas, manifesta-te ao mundo. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu, por enquanto, não subo, porque meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom. E outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Irmãos, quando nós olhamos, né, esta passagem, nós devemos lembrar o contexto mais próximo, o contexto mais imediato dos eventos, né, que estão acontecendo com Jesus. No capítulo 6, nós temos Jesus fazendo a grande multiplicação dos pães e dos peixes e anunciando que ele, na verdade, né, Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes e ele anuncia diante do povo que vai atrás dele para buscar o alimento. Jesus, então, se manifesta a eles dizendo: olha, vocês estão aqui pelo pão que eu vos dei, né? Nem pelos sinais. Mas vocês devem buscar a comida que não perece, a comida que subsiste para a vida eterna. E aí Jesus faz a primeira menção a respeito da condição dele como eu sou. Jesus diz no capítulo 6, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão da vida. Nós devemos nos lembrar que no Evangelho de João, há 7 menções que Jesus faz a respeito dele mesmo, dizendo, ou iniciando a expressão dizendo, eu sou. No capítulo 6, né, nós temos Jesus, então, dizendo que ele é o pão da vida. No capítulo 8, Jesus fala que ele é a luz do mundo, né? E logo na sequência, de imediato, no capítulo 9, ele fala que ele é a luz da vida. Então, Jesus se manifesta, se revela como o pão vivo, o pão da vida, como a luz do mundo, a luz da vida. Aí no capítulo 10, Jesus diz, eu sou a porta. Na sequência, ele diz, eu sou o bom pastor. Aí nós temos
no capítulo 11, Jesus dizendo, eu sou a ressurreição e a vida diante de Marta e de Maria. Nós temos aí, depois, Jesus dizendo no capítulo 14, eu sou a ressurreição, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no capítulo 15, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Então, o Evangelho de João, nós temos Jesus mesmo se revelando e se mostrando e falando a respeito da sua função, da sua essência, do seu ministério e como ele se revela aos homens. Né? Inclusive, é uma maneira muito pedagógica, muito didática, muito fácil para nós apresentarmos e falarmos de Jesus para as pessoas, inclusive e especialmente quando nós estamos evangelizando, né? É um caminho muito seguro, um caminho muito instrutivo, nós apresentarmos às pessoas quem é Jesus, né? Jesus é o pão da vida, Jesus é esse pão vivo que desceu do céu, né? Como nós temos aqui no contexto do capítulo 6. E como nós olhamos, né, recentemente, neste capítulo 6, nós temos uma questão, né, que envolveu Jesus a partir da sua pregação neste capítulo, em que, no momento em que ele começa a apresentar e falar a respeito do coração das pessoas que estavam seguindo, né, as pessoas começam a deixá-lo quando ele começa a dizer efetivamente, né, o custo ou o quanto nós deveríamos estar envolvidos com Jesus, quando ele diz que eles deveriam comer da sua carne e beber do seu sangue. E os seus ouvintes e até mesmo os seus discípulos começam a achar este discurso de Jesus muito duro. E nós terminamos no capítulo 6 dizendo o seguinte, né? 6:66, né? Capítulo 6, versículo 66. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Então, este capítulo 6 termina com Jesus nessa circunstância, em que começa sendo seguido por uma multidão, mas termina com um número restrito, um número pequeno. Muito provavelmente, somente os 12, neste momento, permaneceram com ele. E aí, o capítulo 7 mostra Jesus, que no capítulo 6 está na Galileia, realizando este grande e miraculoso sinal e trazendo esse ensino poderosíssimo, né? Que nós vimos no capítulo 6. E aí o versículo 1 diz que Jesus andava, ou seja, Jesus permanecia na Galileia. E por que ele estava neste momento na Galileia? Aí, como nos é explicado, visto que os judeus, né, ele não estava na Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Então, a Palestina, irmãos, tinha essas 3 províncias maiores, né? Tinha mais ao sul a Judéia, acima da Judéia a Samaria e ao norte a Galileia. Os judeus, quando é dito aqui, né, como é dito no versículo 1, porque, vamos ler, né? Passado essas coisas, Jesus andava pela Galileia porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Então, a ênfase que está sendo dada aqui, claro que nessa região toda da Palestina, que envolvia essas 3 províncias, né? Judéia, Samaria e Galileia, eram habitadas por judeus. Claro que com a Samaria nós temos essa questão da mistura, né? Que os samaritanos eram vistos como um povo misturado e não eram considerados dignos, não eram considerados judeus no sentido de ser puros e ser aqueles que recebem toda a promessa de Deus. A Galileia, quem habitava na Galileia eram os judeus mais pobres, a Galileia também era uma região desprezada pela sua pobreza. Então, os galileus eram vistos como sendo judeus, mas judeus pobres, judeus ignorantes. E na Judéia, aonde está Jerusalém,
nós tínhamos o Sinédrio, as autoridades judaicas estavam em Jerusalém, e este versículo primeiro está querendo dizer o seguinte, quando fala de judeus, está dizendo os judeus, especificamente da região da Judéia, especificamente o Sinédrio, as autoridades judaicas, estavam querendo matar o Senhor. E por que isso? Nós voltarmos ali no capítulo 5, para a gente ter o finalzinho, entender o que está acontecendo, é dito assim, né? 5, Evangelho de João, capítulo 5, o versículo 17. Jesus faz a cura do paralítico no sábado, os irmãos se recordam, e Jesus se revela como sendo filho de Deus. E o versículo 17 e 18 traz um pouco esse retrato, né? E os judeus 16. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, eu estou no Evangelho de João, capítulo 5, comecei no 16, agora no 17. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. 18. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então, quando surge essa perseguição atrás de Jesus, Jesus vai, se afasta da Judéia, está agora na Galileia, e na Galileia ele realiza o milagre do capítulo 6 e ainda permanece nessa condição. Por isso que o versículo 1, ele nos introduz no capítulo 7, nos trazendo à memória, né, essa situação. Aí o versículo 2. Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Essa festa dos tabernáculos, né, rapidamente, era uma das 3 grandes festas, junto com a Páscoa e Pentecostes, em que os judeus, 3 vezes ao ano, deveriam ir a Jerusalém para celebrar essas festas. Né? Essa festa é uma festa que é realizada, o mês que ela é realizado, como o mês do judeu, ele não acompanha o nosso calendário, porque o mês do judeu começa na lua nova, então, a cada lua nova se inicia um mês. E o mês, então, do judeu, onde é realizada a festa dos tabernáculos, abrange entre setembro e outubro. Pega um pouco de setembro e um pouco de outubro. Esse mês aqui, né, a pronúncia, né, não sei se está correta, mas é o mês de Tisiri, né? E a festa de 7 dias, irmãos, ela tinha início no 15º dia e até o 21º dia. Se os irmãos quiserem acompanhar Levítico, capítulo 23, quando nós temos a instituição da festa dos tabernáculos, nós não vamos pegar todo o relato da instituição da festa, mas apenas 2 versículos para nós termos ideia do que significava essa festa, a importância dela. Então, Levítico 23, 41 ao 43. Diz assim, celebrareis esta com festa ao Senhor, por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês 7º, a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Então Deus estabeleceu, dentre as 7 festas, né? Essa é uma das 7 festas, mas nós temos 3 festas que os judeus deveriam obrigatoriamente, todos os anos, irem a Jerusalém celebrar: Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Por que o nome tabernáculo, né? A palavra tabernáculo significa tenda, traz a ideia de um abrigo temporário, né? E aí, de uma tenda realmente provisória. E nós sabemos e acompanhamos toda a história
ah, do povo de Israel, tanto antes, vamos falar antes ainda do povo de Israel, falar com Abraão, quando Abraão é chamado a sair de Ur dos Caldeus, quando ele ah, passa a viver por tendas, né? Então, a ideia de tendas aqui, né, de dar o nome da festa, por isso que é chamado Festa dos Tabernáculos. Porque quando eles iam a Jerusalém para celebrar essa festa, que é a festa que termina o ano das colheitas, então todas as colheitas já tinham sido realizadas, inclusive não somente os cereais, trigo, cevada, mas as últimas colheitas que envolviam uva e as oliveiras, né, já tinham sido realizadas. Então era uma festa em que o povo se reunia para celebrar este ano de colheita, e porque Deus havia estabelecido que as nações, as gerações seguintes deveriam saber que Deus tirou o povo de Israel da escravidão do Egito e que durante 40 anos conduziu o povo e que no deserto o povo se abrigou em tendas e que Deus era o sustento e que Deus os guardava, mesmo eles estando em abrigos fragilizados. Por isso que em Levítico, né, o versículo 43, como nós lemos, eu vou reler, diz: para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Então, os judeus guardavam essa festa e realizavam essa festa dessa maneira. Aqueles que estavam fora de Jerusalém construíam essas tendas, esses barracos, né, com ramos. Isso é uma prescrição do próprio Senhor. E eles faziam de uma maneira muito simples. E os moradores de Jerusalém, olha que engraçado, irmãos. Mesmo que tinham as suas casas, eles faziam tendas nos jardins ou nos terraços da casa, para que cumprissem aquilo que Deus havia determinado, e esse era o entendimento que eles tinham. Então, até hoje, irmãos, eles celebram, né? Tem um vídeo, depois eu vou colocar para os irmãos verem esse vídeo. Na verdade, há vários vídeos, mas um dos vídeos eu vou colocar para os irmãos, que para os irmãos terem uma ideia que até hoje essa festa é celebrada. E há, então, esses tabernáculos que estão, que são montados, né, dessa maneira provisória. Mas o que é importante para nós, irmãos? E acho que vale a pena nós lermos aqui Deuteronômio, capítulo 8, quando Moisés está para entrar na terra de Canaã. Deus pede que Moisés lembre da história do povo quando eles estiveram no deserto. Eu vou ler para os irmãos. Deuteronômio capítulo 8, versículo de 1 a 6, diz assim: cuidareis de cumprir. Então Deus está mandando Moisés avisar o povo, né, antes de eles entrarem na terra de Canaã. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os mandamentos. Versículo 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou os teus pés nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, irmãos, sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Então veja, irmãos, quando Deus estabelece esta festa, e ela tem o propósito de ensinar os filhos das gerações seguintes
que Deus tirou com mão poderosa o povo que estava em escravidão há 400 anos no Egito e que os conduziu no deserto, debaixo do seu cuidado, e que eles viviam em tendas frágeis, e que eles viviam em abrigos provisórios, Deus cuidou, inclusive, da veste, das sandálias, do corpo físico. Deus foi o sustento deste povo. E Deus, então, coloca essa festa para que eles passem para as gerações seguintes o testemunho de que Deus cuida, Deus guia, Deus guarda. Será que é diferente conosco hoje, que somos a igreja do Senhor? Será que hoje, nós que vivemos neste tabernáculo terreno frágil, passageiro, e que se este tabernáculo nosso se desfizer, temos um edifício da parte de Deus, feito nos céus, para todos nós. Essa nossa vida passageira, peregrina, temporária, provisória, essa vida como estrangeiros, né, que olham e buscam a cidade eterna, a cidade que tem fundamento, nós devemos olhar para este modelo, ou para este exemplo, e entendermos que na nossa peregrinação, no nosso tabernacular, no nosso viver da carreira, nós estamos sendo guiados, guardados e cuidados pelo Senhor. A nossa jornada toda, o Senhor tem cuidado de nós. Se há disciplina é porque Deus nos ama. E como Pai, Ele disciplina todos que ama. Mas nós devemos celebrar. E essa era a última das festas. A festa em que se celebra o cuidado, que se celebra a proteção, o amor de Deus. Há irmãos que dizem que o nosso tempo nessa terra é a festa dos tabernáculos, em que nós celebramos a abundância do cuidado de Deus, que nada tem nos deixado a faltar e que tem cuidado de nós durante todo esse tempo que nós estamos peregrinando. Essa era uma festa, né, em que os judeus celebravam as colheitas e agradeciam e pediam pela abundância das águas, das chuvas. E também eles celebravam, inclusive, o teto dessas barracas, né, não poderia ser inteiramente fechado, porque eles deveriam ver as estrelas, eles deveriam contemplar o cuidado celeste de Deus na vida deles. E nós somos sempre lembrados, irmãos, a olhar para o céu, de onde vem toda a nossa provisão, de onde vem tudo aquilo que nós necessitamos. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Louvado seja o Senhor. Acho que quando nós vamos entendendo, né, os tipos, as figuras que Deus utiliza e utilizou com Israel, e conseguimos transpor isso para os nossos dias, nós sabemos que toda a nossa fragilidade, toda a nossa pequenez, toda a brevidade na vida humana está dentro desse propósito estabelecido pelo Senhor, que nós até mesmo lemos antes de começar a reunião, perdão, antes de começar o estudo aqui de João, nós estávamos falando de Efésios, né? Que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, né? Efésios 1:3. Fomos predestinados para Ele. Deus nos deu um destino, Ele já nos predestinou para sermos para Ele. Então, essa é a razão da nossa peregrinação como igreja, nós estarmos servindo ao Senhor e vivendo para Ele, e lembrando todos os dias que este tabernáculo terrestre que nós temos, que é frágil, que é mortal, que é limitado, só subsiste porque Deus tem cuidado e tem nos mantido diariamente. E as suas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. E que Ele tem cuidado de nós todos os dias, seja com a nuvem durante o dia, seja com a coluna de fogo durante a noite, e seja quando brota água no meio do deserto, quando brota água no meio da rocha, Deus tem cuidado de nós. Nós temos abundância de água, nós temos abundância de alimento,
quando nós comemos e bebemos da carne e do sangue do Senhor, nós estamos inteiramente supridos, né? Isso não significa que nós não passaremos por provas, por tribulações, mas significa que nesses 40 anos, o Senhor nunca vai nos abandonar e que nós vamos terminar a jornada sem nosso pé estar inchado, sem a nossa sandália ter estragado, sem nós perdermos a roupa, né? Isso na simbologia significa que Deus cuida de nós do início ao final da jornada da nossa peregrinação terrena. E é nisso que nós cremos, né? Louvado seja o Senhor. Seguimos, versículo 3 ao 5 diz assim: Dirigiam-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se faz estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. O que nós olhamos e vemos aqui? O apóstolo João, quando escreveu este evangelho, está mostrando as questões pelas quais Jesus, na sua humanidade, né, na divindade encarnada na humanidade, as questões que ele vivia, as provas que surgiam na sua vida, os confrontos que surgiam, os apelos que surgiam, os conselhos que vinham. Né? Jesus, então, está com seus irmãos, e se os irmãos lerem ali em Marcos, capítulo 6, versículo 3, né, a Bíblia relata o nome dos irmãos de Jesus, os varões, né, não das suas irmãs, as mulheres, mas dos homens. Em Marcos 6 diz o seguinte: quando Jesus é mencionado aqui, né, os judeus olham para ele e dizem assim: não é este o carpinteiro, Marcos 6,3, não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então, quando a Bíblia, agora em João 6, nós vemos que esses irmãos, quem são esses irmãos de Jesus, né? Os irmãos de José e Maria. Jesus foi o primogênito, o primeiro filho deste casal. Depois, como é dito também no Evangelho, ali em Mateus, capítulo 1, que José não conheceu Maria até o nascimento de Jesus. E depois, então, vieram os filhos e as filhas. Então, nós sabemos que Tiago, José, Judas e Simão, 4 irmãos varões mencionados, nominados pela Bíblia. E aqui está dizendo que antes da morte e ressurreição de Jesus, enquanto Jesus esteve no seu ministério terreno, eles não criam nele. E daqui a pouquinho a gente vai falar aqui detalhadamente a respeito disso. Mas a primeira coisa que acontece é que esses irmãos, eles vão aconselhar Jesus, dizendo: olha, nós estamos num lugar que é desprezado pelos judeus da Judéia. Jerusalém, as autoridades judaicas, e onde o povo estará reunido nos próximos dias para a grande festa do tabernáculo, onde milhares de pessoas se reuniam. Você está nessa região desprezada, pobre. Os seus milagres são vistos aqui por uma pequena minoria. E possivelmente, irmãos, eles tinham conhecimento que a grande maioria da multidão que havia começado com Jesus já havia o deixado. Então, eles olham para Jesus, e aqui é um pouco de especulação, né, dos nossos irmãos comentaristas. Alguns entendem que os irmãos estavam aconselhando ele a buscar ali Jerusalém e ir para a festa, porque se ele ganhasse notoriedade e se ele fosse reconhecido e fosse aclamado popularmente, eles poderiam se beneficiar de ser irmão de uma celebridade, irmão de alguém que estava no auge, que era reconhecido como alguém muito poderoso. Então, alguns entendem que o conselho partiu
dessa intenção, vamos promovê-lo para que, uma vez ele visto e reconhecido, e que ele possa operar milagres ali, nós possamos ser reconhecidos. Esses são os irmãos do poderoso Jesus, do grande Jesus. Outros dizem que os irmãos estavam querendo que Jesus fosse aclamado como líder dos judeus para promoverem uma revolta e tomarem à força o poder e pudessem ainda assim destronar os romanos. Então, alguns entendem que o motivo dos irmãos deles aconselharem desta maneira teria essa motivação. Vamos reunir um povo, declará-lo líder, e a partir deste movimento, nós teremos uma grande multidão para poder alcançar os nossos objetivos de libertação, os nossos objetivos de independência. Mas o versículo 5, irmãos, é interessante porque diz assim: nem mesmo seus discípulos criam nele. O que nos parece explícito ou mais claro aqui? Os seus irmãos somente aconselharam Jesus dessa maneira porque eles não o viam como o Messias. Não o viam como um ungido de Deus. Ninguém pode aconselhar o Messias. Ninguém pode aconselhar o Cristo, aquele que foi escolhido, sobre o qual todas as profecias dos textos sagrados do Antigo Testamento recaem. Aquele que seria o grande profeta, o libertador, que curaria, que sararia o povo. Como que alguém pode aconselhar o Messias? O Messias vem para liderar, o Messias vem para dizer aquilo que deve ser feito. Mas os seus irmãos, muito provavelmente, porque o texto diz que não criam nele, não criam em que sentido? Que Jesus era o Messias prometido. A dificuldade de se estabelecer um relacionamento com aqueles que são próximos a nós, sem ser um relacionamento carnal. E isso fala conosco, irmãos. Se nós convivemos muito próximo a irmãos genuinamente nascidos, regenerados, vamos falar de marido, de esposa, de filhos, irmãos que a gente tem convívio próximo. Às vezes essa proximidade nos faz olhar somente o lado terreno, o lado humano, o lado carnal, e nós ignoramos que está diante de nós alguém que foi regenerado, que é habitado pelo Espírito Santo. Os seus irmãos viam a Jesus, e até mesmo em Marcos é interessante, em Marcos capítulo 3, versículo 21, os irmãos depois leem lá, que quando Jesus se manifestou e começou a fazer os milagres, e começou a dizer que ele deveria realizar a vontade do Pai, os seus próprios irmãos foram a ele no sentido de contê-lo, porque achavam que ele poderia estar também fora de juízo. E aqui, nesse diálogo, Jesus, ele está lidando com a parentela que o desacredita e que o aconselha equivocadamente, falando: olha, você precisa parar de fazer as coisas nesse lugar distante, que ninguém dá pelota. Nunca ninguém vai se preocupar com um homem que faz e anda pela Galileia fazendo milagres. Se você quer ser reconhecido, vai aonde está a multidão, vai aonde as pessoas podem te ver, vai aonde você pode ganhar mais discípulos, já que a grande maioria te abandonou. E Jesus não se preocupou de ter perdido seguidores. E quanto isso afeta as pessoas hoje, né, irmãos? O quanto as pessoas se preocupam em ter seguidores hoje. E quanto há de desespero para ganhar seguidores hoje. Quantas pessoas vivem hoje falando somente de números de seguidores e se preocupam somente em ganhar seguidores. E a vida delas passa a ser aquilo que os seguidores dizem.
E aí nós olhamos e vemos um conselho dos parentes de Jesus dizendo a ele: busque a glória do mundo, busque o reconhecimento do mundo, busque que o mundo o aclame, pare de fazer as coisas em oculto, pare de fazer as coisas para meia dúzia de pessoas. Irmãos, nós que servimos ao Senhor e sabemos que ah, o mundo estabelece isso, né? O mundo busca os grandes, os poderosos, os mais hábeis. Não estou dizendo que nós não podemos ou que nós não devemos ser isso. Estou dizendo que essa não é a razão da nossa vida e nem o propósito do nosso chamamento. O Senhor nos diz, né, que aquele que quer ser o maior seja o que sirva. O que nós fazemos, nós não fazemos por multidão, nós fazemos por uma alma. Quando um pecador se arrepende, há festas nos céus. E nós sabemos o quanto Jesus valoriza uma alma que diga, né, que diga a mulher samaritana. O Senhor foi num trajeto que ninguém ia, que os judeus não iam. E Jesus, por não considerar a multidão, não valorizar a multidão, não se preocupar com a multidão, mas Jesus, por se preocupar com cada indivíduo, ele foi aquela mulher samaritana. Jesus recusa, né, esse apelo que os familiares fazem. Às vezes a família que não conhece os caminhos do Senhor nos aconselham de maneira prejudicial ao nosso chamado. Não estou dizendo aqui, em momento algum, que os filhos não devem ouvir os pais, que os filhos não devem buscar conselhos, que nós não devemos nos aconselhar, mas nós devemos ter discernimento e julgar segundo cada palavra, se isso procede e se está de acordo com aquilo que Deus tem para nós. O versículo 6, né? Olha o que diz. Disse-lhe, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo sempre está presente. Isso aqui é maravilhoso, né, irmãos? Este é um ensino de Jesus poderoso para nós. Porque Jesus estabelece que o agir dele, o realizar dele, o proceder dele, não estava solto ou não estava segundo as suas inclinações, as suas paixões, as suas afeições, e nem mesmo segundo o seu tempo. Jesus, diante daquilo que os seus irmãos propõem para ele, Jesus diz assim: o meu tempo ainda não chegou. Quem é este que estaria regulando o tempo, então, de Jesus? Quem é esse que determinaria qual o tempo para que Jesus se movesse ou realizasse, ou saísse de tal região e fosse para outra? O Pai. Jesus diz que ele veio fazer a vontade do Pai. Jesus diz que o ensino que ele tem é o ensino do Pai. E Jesus diz que o tempo que ele vive não é o tempo do mundo, mas o tempo do Pai. Ele não tinha autorização do Pai para se movimentar naquele momento. O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo está sempre presente. Essa palavra tempo aqui, né, é uma palavra na língua grega, né, kairos, e ela tem um sentido de assim um tempo definido, um tempo oportuno, um tempo designado. E Jesus está dizendo assim, que ele estaria agindo segundo o tempo designado para ele, e não segundo a provocação dos seus familiares, e não segundo a possibilidade de honra, de glória, de exaltação humana ou mundana. Os irmãos lembram, né? O texto de Eclesiastes 3, de 1 a 8, que fala a respeito do tempo. E o versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Jesus está dizendo que ele não tem autorização de Deus para, naquele momento, subir com seus irmãos para a festa dos tabernáculos em Jerusalém. Mas que ele estaria
se restringindo à autorização de Deus quando ela viesse e no momento que ela viesse. Uma outra questão importante para nós a respeito do tempo, irmãos, porque nós sofremos com isso, né? E como nós sofremos? Nós temos uma inquietação natural da carne, né? Especialmente do velho homem, porque essa inquietação procede de uma incerteza, de uma dúvida e de um receio de que nós soframos. Às vezes, é difícil nós entendermos tempo de Deus, kairós de Deus, momento oportuno, o tempo designado. Lembra quando Maria foi instar Jesus a falar assim: olha, acabou o vinho, você precisa fazer alguma coisa? Jesus diz assim: ainda não é chegada a minha hora. Mulher, aqui tenho eu contigo, né? Ainda não é chegada a minha hora. Maria instou, os irmãos instaram, mas Jesus se recusa a dar um passo sequer sem autorização de Deus, sem que Deus diga: Jesus, meu filho, agora é o tempo, agora vai. E a palavra, e toda a Bíblia nos leva a pensar e a orar e buscar ter esse entendimento a respeito de tempo. Tempo para as respostas de Deus, tempo para o agir de Deus, tempo para a realização de Deus. Nós estudamos Gênesis, irmãos, e vimos o quanto Deus lidou com o tempo na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quantos anos eles ficaram aguardando a manifestação de Deus, a realização de Deus para um determinado propósito. E as nossas inquietações e agitações, elas precisam ser direcionadas ao Senhor, e nós clamarmos: Senhor, eu estou agitado. Para mim, o tempo do Senhor realizar ou atender ou fazer isso já passou, já deveria ter sido feito. Quando Marta indaga a Jesus: se o Senhor tivesse chegado aqui antes, meu irmão não teria morrido. Essa é mais ou menos a situação dos irmãos de Jesus, que não reconhecem o Messias, que não reconhecem o Verbo encarnado, que não reconhecem que o tempo está nas mãos de Deus, o Senhor é o Senhor do tempo. Salmo 90, 12 diz assim, um salmo bem conhecido nosso: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. O que o salmista está dizendo: Senhor, me ensina a ver o tempo, me ensina a contar os dias segundo a maneira que o Senhor estabelece, a maneira que o Senhor tem determinado, para que eu tenha um coração sábio. Há uma associação aqui de sabedoria ao entendimento dos propósitos de Deus dentro do tempo. Tudo tem o seu tempo determinado. Paulo diz aos Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao 16: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O tempo, quando não é o tempo de Deus, é o tempo do mundo. E o tempo do mundo é o tempo mundano, o tempo que valoriza o ego, valoriza a carne. Por isso que a luta do cristão é remir o tempo, porque nós precisamos tomar o tempo do mundo e trazer para o tempo de Deus. Senhor, ensina a contar os nossos dias. O tempo que nós temos vivido hoje tem sido o tempo de Deus ou o tempo do mundo? Irmão, seja sincero com você. Deus consegue se olhar no nosso tempo, no nosso dia de 24 horas, e nos vermos em comunhão com Ele quanto tempo? Qual é o tempo da nossa agenda que nós temos para Deus? Para a oração, para a leitura da Bíblia, leitura de livros espirituais. Qual é o tempo que nós temos gastado pedindo que o Senhor nos ilumine e mostre se há no nosso coração um caminho mau, se há maldade no nosso coração? Se há no nosso coração soberba, arrogância, se há no nosso coração desprezo, desleixo,
descuido, descaso com o Senhor e seu reino? Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Será que nós temos compreendido que nós somos predestinados para Ele? E isso, no tempo, significa que o tempo que nós vivemos é o tempo de Deus e não o tempo do mundo? E olha a associação que Jesus coloca com relação a tempo, irmãos, e mundo. O versículo 7. Não pode o mundo odiar-vos. Versículo 7, né? Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu não vou para Jerusalém agora na festa dos tabernáculos, porque esse tempo que vocês querem que eu suba não é o tempo que Deus, meu Pai, estabeleceu. Embora ele não diga abertamente, mas ele diz: o meu tempo não é chegado. E nós sabemos que Jesus age segundo a vontade de Deus. E aí ele diz o seguinte: não pode o mundo odiar-vos. Olha como isso é profundo. Mas a mim me odeia. O tempo da minha ida para a festa dos tabernáculos ainda não chegou. E se eu for agora, e se eu agir segundo o tempo, que não é o tempo do Pai, mas é o tempo do mundo, eu estarei negligenciando a razão pela qual eu fui chamado pelo meu Pai, que é fazer a sua vontade. Em que tempo? A todo tempo. A todo tempo, nós somos chamados para viver a vontade do Pai. Por isso que aí Jesus diz o seguinte: vocês que não seguem a vontade do Pai, que não andam no tempo do Pai, estão no tempo do mundo e agem segundo o mundo e vivem conforme o mundo. Eu eu sou odiado pelo mundo porque eu digo às pessoas e dou testemunho de que os homens fazem obras más. E eu não tenho aceitação do mundo, porque eu sou a luz e exponho as trevas. Jesus disse isso lá no capítulo 3 de João, né? E os homens amaram mais as trevas do que a luz. E Jesus expõe a maldade dos homens. Não é outra função da igreja, irmãos. Nesses dias, em especial, nós devemos expor o coração maligno dos homens. Nós devemos expor as obras más dos homens. O nosso silêncio não é o ensino de Jesus. Porque Jesus diz aqui: porque eu testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Quando nós estivermos diante das pessoas, nós não devemos temer expor as obras que realizam contrárias à palavra de Deus. Porque nós devemos falar a verdade em amor, e amor é querer que elas sejam iluminadas e se arrependam e se voltem ao Senhor. Mas se nós não tivermos vivendo segundo o tempo de Deus, que é o tempo todo, nós vamos estar vivendo o tempo do mundo. E o tempo do mundo diz: não diga a respeito de Jesus agora. Não busque Jesus agora. Você tem tantas coisas para alcançar, você é tão jovem, você tem trabalhou o dia todo, trabalhou a semana toda, busque o seu tempo, busque fazer as suas coisas. Veja, irmãos, nós devemos ter equilíbrio. Não estou dizendo que nós não temos tempo de descanso, nós não temos tempo de lazer, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se nós não compreendemos que a nossa vida é uma vida que vive o tempo todo para Deus, nós vamos viver o tempo todo para o nosso ego. Nós devemos ter descanso, nós devemos ter lazer, nós devemos ter tempo de entretenimento, né? Mas isso não é a razão e isso não deve ocupar a nossa vida nem o nosso coração. Versículo 8 diz assim: subi vós outros à festa. Jesus está dizendo: subam vocês, meus irmãos. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. É isso que nós estamos falando. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. Então, durante um tempo, ou seja, Jesus não queria subir
para o início da festa que dura 7 dias. Jesus chegou na festa dos tabernáculos, depois da festa iniciada. E aí o versículo 10 fala: mas depois que seus irmãos subiram para a festa, 2 dias, a Bíblia não diz, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Novamente, Jesus toma um caminho diferente das pessoas do mundo, que querem ser vistas, que querem ser aclamadas. Jesus, ele sobe, vai para Jerusalém, ele chega na festa dos tabernáculos, mas não com pompa, não com uma procissão, não com uma multidão, embora ele será aclamado no final, na última semana da sua vida, ele vai ser aclamado. Quando dizem, né, a Hosana, Hosana nas maiores alturas, né? Mas quando o ápice da vida de Jesus está não na festa dos tabernáculos, mas na sua crucificação em Jerusalém. O ápice da nossa vida, irmãos, está quando nós estamos na vontade de Deus, no tempo de Deus, experimentando a cruz em todos os momentos, vivendo as nossas relações, crucificados. Quando Jesus diz aqui no versículo 10, né? Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele. Ele não cede às pressões familiares, não cede ao apelo terreno, humano, mas ele só vai quando o pai o autoriza, e ele não vai da forma que toda pessoa que busca reconhecimento, liderança, riqueza, poder, quer ser visto, quer ser ostentado, né? Novamente, para a nossa realidade, né? O que as pessoas mais procuram hoje é ser vistos, ser aprovados, né? E ser compartilhados, né? Para que eles alcancem mais e mais seguidores e assim se enriqueçam. Claro que há exceções a isso, há exceções, mas o coração da maioria dos homens é o coração de obras más, que buscam as trevas. Versículo 11 diz assim: ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? O foco aqui para esses judeus são as autoridades judaicas, o Sinédrio, né? Os fariseus. Eles estavam buscando Jesus com o propósito de matá-lo, como nós vimos no início, lá em João capítulo 5. Porque Jesus curava no sábado e porque Jesus se dizia filho de Deus, se fazendo, então, como Deus. Aí o versículo 12 diz o seguinte, só aqui para a gente pontuar, né, quando Jesus fala que não vai à festa, algumas traduções como a nossa diz, por enquanto eu não subo, Jesus em momento algum está mentindo, Jesus em momento algum está titubeando, não sei se eu vou, se eu não vou, estou com dúvida, incerteza. Jesus está sendo categórico, nesse momento em que vocês me convidam, eu não vou. Eu não subirei à festa com vocês, com esse propósito, eu não vou com vocês. Mas Jesus, quando vai porque Deus o autoriza, porque chegou o tempo dele, porque o Kairos, o tempo determinado, está cumprido. Versículo 12. E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom. E outros, não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, porque por ter medo dos judeus. Então, tirando as autoridades, os sinédrios, os fariseus, os saduceus, que queriam ali, buscavam a Jesus para matá-lo, tirando este grupo, os demais que estavam ali na festa alimentavam visões diferentes de Jesus. Uns lembravam do que Jesus havia feito em Jerusalém, curando paralítico, e a fama de Jesus certamente já havia se difundido, que ele curava, que ele fazia o bem, que ele alimentava as pessoas que tinham fome, porque era isso que era passado, né? Então, para alguns, eles diziam, Jesus é bom. Mas para outros, diziam, não, antes ele engana, ou seja, ele sabe que ele não é o Messias, ele sabe que ele não é filho de Deus,
mas ele está tirando proveito, porque ele quer ser líder e quer ser reconhecido. Irmãos, o grande juiz, o reto juiz, que é o Senhor Jesus, que nós todos estaremos, nós cristãos estaremos diante do tribunal de Cristo, e ele que vai julgar-nos, né, os vivos e os mortos, ele se sujeita aqui, de certa maneira, a um tipo de julgamento entre as pessoas mortais, pecadoras, dizendo ou avaliando se ele é bom, se ele tem intenção pura, se ele não tem intenção pura. E nós vemos que nessa condição, Jesus permanece guiado e governado pelo Senhor. A postura do Senhor diante dessa condição de ser julgado, de ser avaliado pelas pessoas, e muitas vezes isso acontece conosco. Muitas vezes nós podemos ser rotulados pelas pessoas. Alguns podem até mesmo dizer que nós somos fanáticos, que nós somos pessoas que só procuram as coisas de Deus. Nós não devemos nos preocupar com isso. Nós devemos saber que nós somos chamados pelo Senhor, predestinados para Ele, e que o tempo que nós vivemos hoje é o tempo para Deus, o tempo para fazer a sua vontade. E que nós devemos testemunhar do Senhor a todo tempo, insta, quer seja oportuno ou não. Nós não devemos, ainda mais nesse período de intensas trevas, como Jesus nos diz aqui, nós devemos testemunhar da luz e devemos ainda mostrar as obras más, realmente falar em amor. Olha, a Bíblia condena isso, a Bíblia não autoriza isso, isso é pecado contra Deus. Há toda uma pressão hoje, né, contra a igreja, contra o ensino bíblico, há toda uma pressão contra o ensino apostólico, querendo relativizar, querendo dizer que aquilo que Paulo ensina, que Jesus ensina, era somente de costume, era somente para um tempo, e que nós devemos atualizar a palavra de Deus, que nós devemos contemporizar a palavra de Deus. Não, irmãos. A verdade é única. A igreja é a coluna e base da verdade. Jesus é o único que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por ele. E o nosso testemunho hoje deve ser com ousadia, com intrepidez, com valentia, cientes de que nós não recebemos espírito de covardia, mas de poder, para nós testemunharmos o Senhor. Em Lucas 12, né, o Senhor diz que aquele que der testemunho dele, Jesus, diante dos homens, ele, Jesus, dará testemunho deste diante do Pai e de seus anjos. Nós devemos nos encher de coragem na palavra de Deus e assumirmos a nossa condição de coluna e base da verdade. E se as pessoas nos taxarem, rotularem, nos desprezarem e dizerem que nós não somos bons, que nós somos maldosos e que nós fazemos isso ou aquilo, é porque elas não conhecem a palavra de Deus e não conhecem a luz e amam as trevas e preferem as obras más. Mas a nossa parte, nós devemos nos entregar ao máximo. Porque quando um homem, um pecador se arrepende, há festa nos céus. E nós devemos fazer de tudo por causa do evangelho. Nós devemos, como o próprio apóstolo Paulo diz, se gastar e se deixar gastar pelo evangelho, né? Então, se alguém fecha a porta, se alguém rejeita uma, duas, três vezes, nós devemos perseverar, insistir em oração, até o momento em que o Espírito Santo vai te dizer, com este chega. Mas nós somos chamados para testemunhar do Senhor. O Salmo 33, 11 diz assim: o conselho do Senhor dura para sempre. Salmo 33, 11. O conselho do Senhor dura para sempre. Ou seja, a palavra de Deus dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações.
o desígnios do seu coração por todas as gerações. Pouco importa o tempo que nós vivemos, pouco importa o local que nós vivemos do mundo, a cultura que nós vivemos, nós temos a vontade de Deus, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Nós vivemos pela vontade, nós buscamos o reino em primeiro lugar e a sua justiça, e nós apresentamos o evangelho como a única maneira, o único caminho, a única verdade, aonde as pessoas encontram o pão vivo, são saciadas, são iluminadas, recebem a luz do mundo e a luz para a vida, encontram a porta onde eles podem sair da situação que estão e entrar e encontrar pastagem, encontram um bom pastor, alguém que assume cuidar de nós na nossa peregrinação, durante os nossos 40 anos, até nós chegarmos definitivamente na Canaã celestial, na Jerusalém celestial. Nós temos um bom pastor que está conosco todos os dias e nos põe uma mesa no deserto. Nós temos em Jesus a ressurreição e a vida, e ainda que alguém morra, ressuscitará. Ainda, e quando acontecer desse tabernáculo, dessa tenda, se desfizer, nós temos um edifício, não feito por mãos humanas, mas preparado por Deus. O nosso olhar é para a ressurreição e para a vida. E nós já ressuscitamos com o Senhor. E além de nós experimentarmos essa ressurreição, nós temos o caminho. Irmãos, nós paramos de procurar faz muitos anos. Muitos irmãos aqui procuraram ir de um lugar para outro, buscavam isso, buscavam aquilo. Mas quando nós encontramos Jesus, nós encontramos o caminho. E a verdade que nós sempre buscávamos e sempre queríamos a verdade, e ninguém se contenta com nada que não seja verdade, nós encontramos a verdade e cessamos de buscar. E nós temos a vida eterna, a vida indestrutível, a vida divina, a vida que pertence ao Senhor. E nele nós permanecemos, na videira verdadeira, onde o fruir de Jesus nos alimenta, nos supre. Esse é o testemunho que nós damos nesses dias, irmãos. É dessa maneira que nós devemos viver. É olhando para Jesus e que não cedeu aos apelos mundanos, aos apelos carnais, que não cede à pressão da sociedade, que não cede ainda a uma pressão mais íntima. Aquelas pessoas que nós temos um apego, um amor, e às vezes eles podem ser usados para ser um empecilho naquilo que Deus tem preparado para nós. Não foi assim com Pedro, quando disse para Jesus, de modo nenhum o Senhor vá para Jerusalém, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. O tempo, quando nós não agimos no tempo de Deus, nós agimos no tempo da carne, no tempo do mundo, no tempo secular. E aí nós somos incapacitados de fazer a vontade de Deus. Que esses versículos, irmãos, que essa situação seja tão poderosa para nós, olharmos para Jesus e sabermos que o mesmo Espírito habita em nós hoje, e que nós estamos aqui no tempo, com um propósito determinado, com uma razão determinada, servindo as pessoas com o Evangelho, servindo os irmãos com o Evangelho, e que a nossa vida se destina somente a cumprir o propósito do Senhor. E eu termino aqui lendo Mateus, um texto conhecido nosso, Mateus 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Que o Senhor possa nos encontrar como esses servos que aprendem a viver no tempo de Deus e conseguem olhar e colocar a sua jornada, a sua vida dentro do tempo de Deus, no Kairos de Deus,
para que toda a nossa vida seja guiada pelo Espírito Santo e que tudo que nós fizermos seja no tempo oportuno. Até a maneira e com o que nós alimentamos os irmãos tem o tempo, tem a forma, tem o momento adequado de ser feito. Por isso nós precisamos fazer a oração do salmista. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Portanto, vende prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo. Irmãos, eu temo por isso na minha vida e na vida dos irmãos, que nós sejamos enganados e colhidos pelo tempo do mundo e desperdicemos a nossa vida. Se tem algo que não é restituível, reciclável, irmãos, é o tempo. O que você não fez hoje não terá mais tempo de ser feito, porque já passou. Olhe para ontem. O que nós conseguimos acrescentar no ontem, irmãos? Nada. O que nós conseguimos acrescentar no amanhã? Nada. Mas hoje. Hoje é o tempo oportuno para nós orarmos, nos consagrarmos novamente, se estamos desviados, afastados, se o nosso tempo tem se esvaído, se o nosso tempo está na régua do mundo, no relógio do mundo, é o tempo de nós orarmos, Senhor, me ensina a contar os meus dias, para que eu tenha um coração sábio. Senhor, me dá poder para tirar o meu tempo que está no mundo e colocarmos nas tuas mãos, para que eu viva segundo o seu tempo. Louvado seja o Senhor, que o Senhor nos conduza dessa maneira. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Que a nossa resposta, dada pelo Senhor, seja eu e os irmãos, a quem o Senhor possa confiar os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo. Nós tenhamos esse coração de entender que a nossa vida tem o tempo para ser vivido no tempo dos irmãos, não é? Nós não estamos aqui escolhendo e servindo segundo o nosso tempo, mas tudo nós fazemos e devemos fazer segundo o tempo do Senhor. Que o Senhor nos guarde, nos conduza e nos ensine, irmãos, a viver como o Senhor Jesus viveu, né? Seguro, descansando, que tudo tem o tempo determinado. Louvado seja o Senhor. Amém, aleluia. Amém. Glória a Amém, Deus. aleluia. Amém. Alguns irmãos e irmãs poderiam orar? Ó Senhor, bendito e santo.